pessoal, sejam bem-vindos ao 8º episódio do WOcast, o nosso podcast do Grupo Workoffice. Nós somos um grupo de empresas de tecnologia que oferece automação e facilidade na rotina das pessoas por meio da inovação. Esse mês, março, estamos comemorando 32 anos de história e por isso trouxemos nossos sócios fundadores, Valdir e Luciano, para o nosso episódio de hoje. Se você que está nos assistindo, que é nosso cliente, colaborador ou utiliza algum produto, serviço das nossas empresas, é devido à coragem e idealização dos sonhos deles que estamos aqui hoje. A partir de agora, nós vamos abrir uma nova temporada do podcast. Queremos apresentar a vocês as nossas áreas internas e como elas auxiliam no processo dos nossos clientes, facilitando a sua rotina. Então, no nosso podcast de hoje, o tema é a jornada de sucesso e inovação do Grupo Workoffice. Então, eu vou apresentar um pouquinho aqui dos nossos convidados para vocês. Aqui ao meu lado temos Valdir Tomás, ele é formado em Ciências Contábeis, sócio fundador das empresas do grupo há 32 anos, com foco na área de tecnologia desenvolvendo os nossos sistemas. É casado, tem 2 filhos que eu ouvi dizer que são maravilhosos e estão nessa mesa. E no tempo livre gosta de ver série, filme, comer em bons restaurantes, viajar. E uma curiosidade sobre ele é que ele é autodidata. Temos também Luciano Borborema, é analista de sistemas, sócio fundador das empresas do Grupo Workoffice desde 1993, atuando de frente na área comercial, é casado, tem uma filha e no tempo livre gosta de viajar e praticar esportes como futebol e tênis. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, toparem nosso convite. E eu vou passar a bola agora para o Matheus, nosso convidado aqui de hoje também. Obrigado, Mariana. Mais uma vez, é uma honra estar aqui podendo gravar esse podcast com pessoas sem as quais nós não poderíamos nem estar aqui agora com essa nova temporada ou com a anterior, porque é quem deu toda essa visão e começou a empresa e transformou ela no que é hoje. Então, acho que é gratificante a gente poder fazer uma entrevista com as pessoas que fundaram e que nos passam esses conhecimentos até hoje. Eu queria começar perguntando, do começo, né? Como é que surgiu a ideia de fundar a empresa? Quais foram os motivos? Na época, o mercado não era um mercado que tinha uma tecnologia tão pujante, não tinha tanta demanda, as pessoas não falavam tanto de tecnologia porque estava muito no começo. De onde surgiu essa ideia? De onde vocês tiraram a ideia lá em 1993 de falar, não, agora a gente vai abrir uma empresa de tecnologia que provavelmente ainda era mal vista por muitas pessoas, porque o novo sempre assusta, né? Então, começar com o Luciano, que está aqui do meu lado. O que você acha? Como é que foi essa trajetória? Não, como é que vocês idealizaram isso e depois passar para o Valdir? Agradeço o convite aí, por estar aqui com vocês, né, participando desse podcast aí. E é um prazer a gente levar um pouco da história da nossa empresa para vocês que nos assistem. Na verdade, foi um desafio. Eu e o Valdir, nós trabalhávamos juntos por algum tempo, 10, 11 anos, e depois, o que acontece? Veio a nossa demissão, no caso, a minha primeira demissão, e aí a gente começou a ficar preocupado, o que nós vamos fazer? Porque depois que você trabalha muito tempo numa empresa, você fica meio dentro da caixinha e não sabe... Acomodado, né? E fala, pô, eu só entendo disso, onde eu trabalhava. E, na verdade... O que aconteceu? O Valdir lançou a ideia e falou assim, olha, antes da gente ser demitido, seria legal a gente pensar em fazer alguma coisa. E aí o Valdir falou, vamos montar uma empresa. Eu achei muito estranho, mas ele lançou o desafio e graças a Deus que, tipo assim, logo quando ele falou, e ele já desenvolvia, eu cuidava da parte comercial, né, assim que a gente estava combinando já, e num determinado dia eu desci do escritório, virando a esquina da empresa, eu encontrei com um amigo, meu xará, e ele falou assim, puxa, você está com aquela ideia de montar uma empresa de software? Eu falei, sim, lógico, eu estava precisando, né, Valdir? Se você me permite, Luciano. Na realidade, a empresa ela foi aberta oficialmente em março ou abril de 1993, mas a idealização dela foi bem antes, né? Porque quando nós formalizamos a abertura dessa empresa, nós já estávamos mais maduro, vamos dizer assim, nessa, que nem você falou, Luciano. Quando eu te chamei, Luciano, vamos montar uma empresa, né? E que nem você falou, nós não sabíamos do que a gente ia montar, mas a nossa intenção era, porque eu, particularmente,
tentei montar outras empresas, outros negócios, vamos dizer, muito antes, né? Primeiro eu tentei estampar e vender camiseta no bairro aqui, não deu muito certo, com amigos, né? Com amigos que eu espero que vão assistir também esse episódio, né? Então vou falar o nome deles, que foi o Dalmo, o Américo, o Luiz Guedes. E depois, junto com o José Alves, que também trabalhava conosco, tentei ser feirante, né? E também, depois de 6 meses, muito cansativo, vendemos. E aí chegou o momento de a gente montar uma sociedade com o Luciano, porque eu quero deixar aqui registrado que foi muito gratificante desde o início. Nós sempre nos tratamos com muito respeito e com honestidade, desde o início. E quando nós decidimos montar a empresa, uma das coisas, que a gente até falou isso para o pessoal que trabalha com a gente, foi o quê? Que nós teríamos que respeitar quem trabalhasse com a gente e os nossos clientes. A gente teria que pensar não só em, puxa, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer isso. Não, ganhar dinheiro é importante, mas em primeiro lugar, tratar muito bem o nosso cliente. E as pessoas que estariam ao nosso lado. E aí entra nesse ponto que você ia falar, que eu vou passar para você. Que era o quê? Vamos montar uma empresa, mas de quê? O que nós Né? vamos fazer? A gente já tinha definido que ia ser uma empresa de software, mas o que a gente vai desenvolver? E da onde surgiu a ideia de montar de software? Porque, assim, fatos curiosos, né, dessa época também. O Luciano, que nem ele falou, ele foi demitido primeiro da empresa que a gente trabalhava, né? E eu fui transferido para São Paulo nessa empresa. O Luciano, nessa época, depois que ele saiu da empresa, ele precisava de recursos para continuar a vida dele. Não era casado ainda, era uma outra época da nossa vida. E o Luciano, ele começou a vender não. A mãe dele era costureira de primeira mão. Ela tinha uma mini confecção, né? E aí, para não ficar parado ou procurando alguma coisa, eu falei, vou ajudar minha mãe. Então, ia para São Paulo, ia no Brás, comprava lá tudo junto com ela, ajudava a cortar, ajudava a fazer um monte de coisa, então eu fui ajudando. E até que aparecesse algo interessante na área que a gente estava imaginando. E o Matheus perguntou por que desenvolvimento? Porque era o que a gente sabia. Eu sabia desenvolver e o Luciano era um cara excelente de relacionamento, conhecia muitas pessoas. E aí nós resolvemos, cara, vamos procurar alguma coisa. A gente tinha alguns amigos, né, que já tinham feito essa empreitada em São Paulo, em outras regiões, estava dando certo. E aí, vamos fazer isso daí. E aí, como é que a gente achou essa área, Luciano? Então, e como eu estava dizendo, eu desci um belo dia lá do escritório e virei a esquina e encontrei o meu xará. E aí meu xará falou, poxa, vocês não querem fazer um software? Fala lá com o teu sócio. Ele já falava sócio, né? E a gente trabalhava junto. Tá bom. Software de quê? Aí eu perguntei para o meu amigo, ele falou um software de condomínio. E eu falei para ele, a gente não entende nada de condomínio. Não, tudo bem, você fala com o cliente, vou te indicar. E o cliente, que foi o nosso cliente número 1, era Milenar, ficava ali na rua 15 de novembro. E aí falei com o cliente e deu um pouquinho de liga no começo já. O cliente achou a gente legal e tal, vamos bater um papo, vamos fazer, tá bom. E o Valdir foi para São Paulo, trabalhava em São Paulo, e aí eu comecei a fazer um levantamento das informações e conheci um pouco do segmento de condomínio. Um fato curioso, aproveitar. Um fato curioso nessa época é que o nosso primeiro computador que nós compramos para iniciar esse desenvolvimento, nós compramos com o dinheiro da rescisão do Luciano. O Luciano foi lá, recebeu o fundo de garantia dele, da rescisão, nossa, super feliz. Aí gastou tudo para comprar um computador. Vai ser caro, né? Era um 386, Valdir? Eu acho que era um XT. Eu acho que, assim,
Eu lembro que a gente falava muito 386 e alguém falava assim, o 486 era o que nós queríamos. Ele falou, Olha, pode ser o número que for, eu não vou saber. quem tem o 486 é só o filho do prefeito da cidade. Isso, na época era. Então vocês estavam só um númerozinho abaixo. 486. Mas enfim, e ele chegou até lá na empresa que a gente trabalhava, né? Quando a gente comprou e todo eufórico, a gente abriu, levamos para casa, montamos tudo direitinho, né? E começou essa história toda de fazer o levantamento de dados, conhecer o segmento. E aí a gente começou a... Eu colhia as informações, o Valdir chegava de São Paulo, ia para minha casa, e aí eu falei, Valdir, o cliente pediu um cadastro, o cliente pediu isso, o cliente pediu isso, o cliente pediu isso, e o Valdir ia lá e desenvolvia. Cadastro de quê? Mas para que ele está pedindo isso? Para que serve esse negócio de fração? Por que não divide igual para todo mundo? O que é um fundo de obras? Né? A gente nem sabia o que era fundo de obras. E era muito engraçado. E aí a gente começou a desenvolver o projeto e deu certo. Essa característica aí que vocês iniciaram, como você falou, via as necessidades e ia passando para o desenvolvedor fazer, a gente não mudou até hoje, né? Conforme o tempo vai passando, vai aparecendo novas necessidades, outras situações. Outros segmentos. Dentro do próprio segmento, às vezes, inovação, né? Porque cada vez demanda mais inovação o mercado para automação de processos, redução de custos. Então, assim, a gente manteve essa... Eu acho que vocês conseguiram passar muito bem essa mensagem, porque ela está no sangue de todo mundo aqui dentro. As pessoas sabem, não tem resistências, né? É uma coisa que funciona muito bem e no final das contas, é o grande diferencial que é o que o cliente precisa. Né? Que não é um sistema engessado e entender na raiz qual é o problema, qual é a necessidade. Mas um fato curioso que muitas pessoas não entendem isso, né? Principalmente quando você vai empreender. Notem que, o que nós falamos? O Luciano, ele tinha uma forma de ele se sustentar trabalhando com a mãe dele costurando e ele negociando, vendendo camisas e ao mesmo tempo ele indo na administradora, né? No caso na Milenar, do seu Toninho e da Dona Olga, e ao mesmo tempo ele tinha que aguardar que eu chegasse à noite para a gente ir desenvolvendo o sistema. Isso demorou 2 anos, para que o sistema tivesse alguma coisa pronta, para que fosse instalado no cliente. E nesse período nós recebemos 0. É importante que as pessoas saibam que empreender é você acreditar naquilo que você está fazendo, independente se você tem sócio ou não tem sócio. Mas tendo sociedade, você tem que caminhar junto, acreditar naquilo que você está fazendo. E já um pouco assim nessa linha que vocês estão falando, queria saber como é que foi a sensação de vender esse primeiro, por mais que vocês estivessem 2 anos desenvolvendo, o cliente poderia, não pagou nada, não tem contrato, ele poderia simplesmente ir embora. E aí eu queria saber como é que foi essa sensação de alguém acreditar em vocês e saber que ia dar certo. A sensação foi muito prazerosa, porque era o primeiro cliente e era como se ele estivesse pagando para a gente um valor absurdo. E não era. Não era. Era um valor muito pequeno, né, que eu não lembro, não vamos entrar em moedas aqui, mas foi um valor pequeno, mas foi muito gratificante pelo fato da gente ver a criança nascer. Então, montamos o produto e daqui a pouco o cliente começou a abrir o sorriso, falou, era isso que eu estava querendo. E aí a gente foi degrau a degrau, subindo devagarinho e construindo. Até hoje, é engraçado que, só uma observação, conversando com amigos já bem-sucedidos do segmento, eu achava que nós iríamos montar o produto e iríamos fazer outros produtos. Hoje, 32 anos, até hoje a gente customiza o software. Não sei se a gente entrou num segmento Então, na diferente. época, vocês tinham a ideia de que ia fazer um software para cada segmento que necessitava para vários aparecesse, segmentos, né? e ficar com o que mais desse grana. Sim. E a gente acabou, no longo dos anos, desenvolvendo para outros segmentos. Mas Sim. o que a gente vê que... Acho que está realmente no cerne, né? Quando nasce uma empresa, você não consegue ficar assim. Ele que é administradora de condomínio. Acho que a gente ama o que a gente faz, né? Depois que a gente começa a fazer, a gente ama. E é um mercado em crescimento, né? Aí vocês imaginavam na época que ia chegar a ser uma das maiores empresas de tecnologia no ramo condominial no Brasil? Não, sinceramente não. Nós não montamos a empresa com essa finalidade.
Nós montamos a empresa com a finalidade de atender, seja quem fosse. Volto a dizer, a gente não tinha o mercado, a gente não sabia o que a gente ia fazer, a gente só tinha um ideal, fazer o que fosse bem feito, procurar ser o melhor do mercado. Não quer dizer que a gente conseguiu, né? Mas a gente sempre procura fazer o melhor. E uma coisa, assim, mais coisas curiosas é assim, depois que essa primeira versão ficou pronto, como é que nós conseguimos pegar o segundo, o terceiro, o quarto, né? O Luciano, junto com a Ana, que eu já era recém-casado, mas não tinha filhos. Então a Ana, junto com o Luciano, ia de porta em porta, em cada administrador aqui da nossa região, começando pela cidade de Santos, depois a cidade de São Vicente e as demais regiões. Tinha que ser olho no olho, né? Hoje em dia você negocia com cliente aí de qualquer lugar do Brasil, muito rápido. Era uma época que não tinha internet. Não tinha, e a gente veio daquela, por exemplo, teve um cliente que ele tinha uma necessidade, que era o cliente que está ali entre os 10 primeiros clientes da empresa. E eu lembro como se fosse hoje, a proprietária falou assim para mim: Luciano, se o software de vocês resolver aquele problema ali, eu vou ficar sendo cliente de vocês. Aí quando eu olhei, era uma máquina de datilografar, que a menina ficava datilografando todos os boletos com o nome de cada condômino, o endereço de cada condômino, os valores de cada boleto, tal. E ela demorava uma eternidade. E aí eu passava isso para o Valdir. Eu falei: Valdir, agora o filho é teu. Se vira. Descasca esse abacaxi. Aí o Valdir ia lá e tal. E daqui a pouco a gente estava na matricial fazendo o boleto. Então, e de lá para cá a gente foi evoluindo como é até hoje. E o mais interessante disso tudo é sem nenhum recurso financeiro, né? Sem nenhum recurso. Nenhum investimento, sem ninguém acreditar. Teve. Diferente de hoje em dia que empresas recebem milhões e milhões. Quer dizer, não é só o dinheiro que vai fazer você ir para frente, é você acreditar, vai te levar mais longe do que um próprio dinheiro mal investido muitas vezes. Né? O investimento era o nosso, era o tempo, era o tempo. E o que a gente não tinha, né, a gente colocava lá e acreditava na ideia. O legal disso é que a gente acreditou como se fosse o melhor software do mundo. É um bom software, é importante para o Brasil, é importantíssimo, mas a gente acreditava nele todos os dias. A cada customização que a gente fazia, a gente ia lá no cliente e saía de lá dando cambalhota quando o cliente falava assim: legal, vocês acertaram. Então foi muito bacana isso, e a gente criou dentro dessa maneira da gente ir customizando, a gente inseriu uma pitadinha de particularidades. Como o pessoal fala assim, nós criamos uma boutique, né, um software boutique. Ele tinha todos os detalhes que hoje a gente conhece aí no mercado, que o pessoal chama de, esse software aqui é quadrado. Entendeu? O nosso nunca foi quadrado, longe disso. Então, por isso que a gente começou a ser visto por esta particularidade. Que a nossa mentalidade sempre foi atender a necessidade do cliente. Né? E isso também faz com que o software sempre esteja em movimento, né? Sempre tem alguma coisa para mexer. Porque para cada cliente que você e a Ana conseguiam pegar na época, a gente tinha que fazer alguma adaptação, algum detalhe, não mudou. 32 anos depois, a gente ainda pega cliente e sempre tem uma situação diferente e a gente sempre resolve, nunca tivemos uma situação que não resolvemos. Sim. Como é que foi nesses 32 anos? Foram feitas muitas transições de sistema, né? Começou com DOS, foi para Windows, para online. Aí eu tenho duas perguntas. Como é que vocês vislumbraram a possibilidade de se destacar no mercado e de sair na frente da concorrência? E quais os maiores desafios nessas migrações de sistemas, que a gente sabe que migração de sistema é complicado? Eu lembro que, falando do DOS, né, que foi o que a gente iniciou, foi muito bacana trabalhar no DOS e a gente conseguiu ali uma riqueza de detalhes naquele software, mesmo ele tendo pouquíssimos recursos comparados a hoje, no dia de hoje. A gente fez um sistema que agradou muito o mercado. Né? Eu lembro na minha cabeça das pessoas falando F321, F522, que eram as opções que ficavam gravadas
nas mentes dos Na época, usuários, né, que eles falavam na opção para a gente, olha, eu estou com dificuldade aqui na opção tal, eles chamavam pelo número. porque nós criamos teclas de atalho. Isso, Né? Porque não existia mouse, a única coisa que existia era um teclado e uma tela de fósforo verde. Sim, Né? verdade. Não existia nem monitor colorido. E depois a gente veio para aquela novidade, na época que era o sistema Windows, né? Teve lá aquela época do ano 2000, né? Falaram, olha, vai acontecer o bug. A gente ficou meio preocupado. O que vai acontecer? Eu acho que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É que nem os anos 2012 que ia acabar o mundo. Né? E não aconteceu nada, né, Valdir? Mas existia a preocupação, por quê? Nessa época, todos os sistemas, inclusive o nosso, o ano era armazenado com 2 dígitos. Sim. Então, uma data era 98 e não 1998. E aí, qual era a preocupação? Bom, vai mudar de 98 para 00. Quando é o vencimento? Não pode ser 1900. Como é que os softwares vão ser adaptados? Né? Então, esse era o desafio não só para a nossa empresa, não só para o nosso software, mas para todos os softwares do mercado. De bancos, principalmente, de empresas de aviação na época, tinha-se a preocupação, será que os aviões vão dar problema? Porque vai entender que mudou o horário, né, de 31 de dezembro de 1999 e vai para que ano? 1900? Bom, então vai desligar os sistemas bancários, vai ter um apagão? Então essa era a preocupação. Ainda mais numa época que não tinha tanto acesso à informação, né? As pessoas em geral. Então propagava-se mais essas situações. Então a internet estava engatinhando, principalmente aqui no Brasil, já em 95 já tinha internet, mas não é nada parecido do que é hoje. Eu posso estar errado no tempo, mas eram conexão de escada. Né? E a gente usava mais para fazer bate-papos, não usar profissionalmente, né? Não se pensava nisso, era mais uma diversão, uma brincadeira à internet, uma pesquisa, nem perto do que é hoje. Na minha pergunta eu falei sobre os desafios até hoje da evolução e quais são as maiores inovações que vocês pensaram e enxergaram necessidade, que colocou vocês por muito tempo e até hoje na frente do mercado. Porque a gente expandiu muito, né? 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, a gente expandiu muito para outros lugares, não só para cá, Baixada Santista. Na verdade, assim, a gente sempre se destacou, e o Luciano, eu acho que ele pode até falar com mais propriedade isso. Por quê? Porque nós íamos no detalhe do sistema. Todos os sistemas, já existiam sistemas de administração de condomínio, seja aqui na Baixada Santista, em São Paulo, no Brasil inteiro, sempre teve. Né? Só que, uma vez, que nem o Luciano falou, uma vez que o sistema estava pronto, o que qualquer software fazia? Olha, eu vou apresentar lá na administradora do Luciano. Luciano, olha, está aqui o meu software. Você, a tua empresa, tem que se adaptar ao meu software. E o nosso conceito sempre foi ao contrário. Foi o quê? O Luciano ia lá, apresentava, né, com a nossa equipe comercial, que aos poucos foi crescendo, e a gente apresentava e falava, olha, veja o que você precisa, que a gente faz a adaptação que for necessária. A gente não perguntava qual era a dificuldade, o que ele precisava. Não, me passa o problema e deixa que a gente vai tentar resolver o problema. E uma coisa que a gente também sempre foi sincero, se a gente conseguir fazer, a gente vai fazer. Se a gente não conseguir fazer, nós também vamos falar, nós não vamos conseguir fazer. A maioria das coisas a gente conseguiu fazer, graças a Deus, e como eu falei anteriormente, a gente trabalhou muito em cima dos detalhes. Então a gente não estava preocupado em fazer simplesmente fechar a porta do sistema, do software, do produto. A gente estava lá tentando colocar algo de diferente no sistema, que era o detalhe, a riqueza do detalhe, para que ele não se tornasse um software quadrado. E quando o Matheus perguntou sobre como é que a gente pensava em tornar um sistema nacional, essas coisas, nós nunca pensamos assim. Nós sempre pensamos assim, vamos pegar mais um cliente. Quem será o nosso próximo cliente?
Para a gente não importava o espaço geográfico onde ele estava. Né? Luciano muitas vezes foi para o interior, viajou por esse Brasil apresentando. Aí tem muita história, né? Isso, tem. Aí dá outro podcast. Não dá para contar todas, né? Mas tem muita história. Teve até uma situação que a gente estava em São Paulo, depois a gente tentou abrir uma filial em São Paulo, ao lado do Shopping Ibirapuera. Ficamos um ano brigando dentro de São Paulo, e aí todo mundo a nível Brasil olhava para São Paulo, então a briga era muito acirrada. E aí, num determinado momento, depois de um ano, né, Valdir, a gente tomou um café lá na Avenida Bandeirantes, no McDonald's, eu lembro disso, e a gente falou assim, Valdir, acho que é melhor a gente parar São Paulo. Vamos focar no interior? Tá bom. E a gente ia para o interior. Começamos a ir, não lembro qual foi a cidade, mas não tinha Waze. E a primeira coisa que eu fazia quando ia para o interior é parar numa banca e comprar um mapa. Um mapa do tamanho, tipo, abria no capô do carro e anotava lá, e depois a gente ia fazer as visitas lá, né? E para finalizar, teve até uma situação fugindo um pouco do interior, que, por isso que eu digo assim, a gente começou a viver o sistema quase que totalmente voltado para ele. E uma vez eu tirei uma semana de férias, comprei um pacotinho de viagem lá para Natal. E aí o que eu fiz? Eu falei, vou para Natal, vou passar uma semana, praia, sol, mas eu quero uma administradora. Tá bom. Aí eu cheguei e fiz contato daqui de Santos com algumas administradoras. E como eu não tinha quase o que falar, eu falava, como é que está o tempo? Ora, Natal, o tempo está bom o ano inteiro. Eu falei, não, porque eu tenho uma empresa de software e tal, eu vou estar indo aí, eu gostaria de fazer uma apresentação. E teve 4 empresas que se interessaram. Então foi muito legal que eu fiz a apresentação no meio da minha viagem, e de 4 empresas que assistiram, 2 já confirmaram e falaram, eu vou ficar com o sistema de vocês, né? E teve até uma situação engraçada, que a gente vai para Natal, sai de São Paulo meio amarelo, chega lá, a gente quer pegar o sol de todos os dias num dia só. Eu fiquei daquele jeito e eu levei um terno para fazer uma apresentação, né? Quando eu cheguei no táxi, o motorista falou assim para mim, muito conversador e tal, da onde você é? Você é de São Paulo e tal. Ele chegou uma hora da conversa, ele falou, meu amigo, estou te levando lá para o local, mas eu estou curioso aqui, o que você faz? Eu falei, eu tenho uma empresa de software, assim, vou fazer uma apresentação e tal, e tal, e tal. Aí ele, tá bom, bacana. Mas posso te dizer uma coisa? Aí eu falei, o que o motorista vai falar para mim? Ele falou, meu amigo, vou te falar uma coisa. Nem o prefeito usa terno aqui na minha cidade. E eu estava todo me achando, né? Enfim, mas foi muito engraçado, mas o bom é que eu voltei de lá com 2 clientes, né? Então... Sim, eu acho que fica bem claro aqui a riqueza de detalhes que a PRG Software, fundadora do grupo WorkOffice hoje, se preocupa muito com o cliente, principalmente na questão da riqueza dos detalhes, que é o que faz a gente fidelizar cada vez mais nossos clientes e não perdê-los, e sim mantê-los e acrescentar cada vez mais. Mas também tiveram, só para concluir essa parte, tiveram algumas soluções que até hoje concorrências não têm, que é a integração bancária, né? A integração com todos os bancos, coisa que ninguém fazia na época, né? E aí começou-se a ser desenvolvido, e isso eliminou um trabalho muito grande da administradora, que precisava lidar com muitos tokens. Foi um grande desafio e até hoje a gente vende esse serviço para muitas das administradoras que não usam o nosso RP e usam o nosso WorkOffice, né? Que é a integração bancária com todos os bancos. Então, eu acho que, além dessa riqueza de detalhes, é entender as deficiências e ver, não, isso aqui dá para melhorar. Como é que dá para fazer? Dá. Não dá? Como é que a gente faz? Vai atrás, fala com o banco, fala com as pessoas, vai fazendo relacionamento, e acho que isso acabou sendo um diferencial muito grande na época, né? Como tudo, surgiu de uma necessidade de cliente. Cliente que tinha a necessidade de registrar muitas cobranças, digitar muitos pagamentos dentro dos bancos, né? E através disso é que nós acabamos montando esse produto
que ele, cada cliente que ia entrando, para a gente não importa qual é a instituição financeira que o cliente trabalha, a gente está conectado ou nos conectamos ou conectamos o nosso integração bancária com qualquer sistema, não importa qual seja, né? E isso fica até uma dica para quem estiver assistindo esse podcast. Independente do software de administração de condomínios que você usa, você pode utilizar o nosso sistema de integração bancária para registrar cobranças em qualquer banco de forma automatizada. Não se preocupe, que nós conseguimos fazer a integração com o seu software, não só para cobrança, mas também pagamentos de contas. Só uma dica. E aí, aqui a gente já falou muito sobre inovação, já temos até uma lição de marketing aqui, eu acho que eu vou contratar eles um pouco para ir aqui para a minha área. E aí eu queria também perguntar para vocês um pouco da história, né? Nesses 32 anos de empresa, a gente já viu aqui que vocês falaram que vocês sempre se preocuparam com respeito com o colaborador, com o cliente, seja com quem for parceiro de vocês. E a gente tem muitas histórias aqui dentro da empresa, né? Muitas pessoas começaram, estão aqui há 20 muitos anos, e vocês fazem parte da história de muitas famílias, né? Eu queria perguntar para vocês como é que é esse sentimento de poder fazer parte, as pessoas poderem realizar seus sonhos através dos sonhos de vocês, e como é que foi construir essa cultura, né? Que cultura de uma empresa a gente vai construindo conforme o tempo, né? Mas independente, tudo vem dos sócios fundadores, das pessoas que criaram e foram construindo isso. Essa eu acho que é a parte mais fácil, a pergunta mais fácil. Mas é muito bom esse relacionamento que a gente tem, essa proximidade, né? Com a equipe, com o nosso time, né? Porque a gente teve pessoas assim novíssimas entrando na empresa, primeiro emprego, e a gente não sabia o que ia dar. Se ia dar certo, se não ia dar certo, se a pessoa tinha alguma afinidade com o segmento nosso. E eu lembro até que uma pessoa, quando entrou, era primeiro emprego. E aí um colaborador antigo, um pouco mais antigo, falou assim, olha, essa pessoa não vai dar certo, porque ela não conhece isso, isso e isso. Hoje ele é praticamente um gestor da empresa, está com a gente até hoje e deu muito certo, né? Então, a gente sempre procurou ouvir as pessoas, mas a gente, de acordo com essa proximidade, a gente começou também a entender a capacidade de cada um, né? Então, eu sempre falo assim, se a gente acha que não dá certo, eu sempre pergunto, mas por que não dá certo? Que nota você daria para essa pessoa de 0 a 10? E muitas vezes a pessoa me respondeu, nota 6. E eu falava, então é mais fácil eu fazer o 6 virar 7 e virar 8 do que eu retroceder para o 0 e começar tudo de novo. Então, isso fez com que a gente tenha aqui várias pessoas, que a gente fala de pilares, né, na nossa empresa, que estão com a gente muito tempo, que entraram simplesmente para uma vaga, depois casaram, tiveram filhos, alguns a gente foi padrinhos, né? E compraram o seu imóvel, né? E estão aqui conosco. Então, graças a Deus, a gente tem uma equipe bacana e a gente pode falar que existem peças assim que a gente chama de pilares, são peças fundamentais que hoje acreditam na história da nossa empresa. Acreditam e continuam acreditando. Eu complementaria com o seguinte, Luciano. Além de tudo isso, uma coisa que nós sempre tivemos com todos os nossos colaboradores nós queremos o melhor para ele. Se às vezes o melhor para ele puxa, surgiu aqui uma oportunidade para mim ir para tal lugar, tal, nós não vamos segurar ninguém. Independente, nós não estamos falando aqui de dinheiro. O que a gente está falando é de oportunidade. Nós conhecemos muitas pessoas que não, olha, eu quero tentar fazer isso. Pô, tem nosso apoio, o que você precisa, né? Sempre foi assim. O que a gente quer você está feliz aqui, pode ficar, a gente também quer. Agora, você quer tentar novos horizontes, a gente vai te dar apoio para o que for necessário. E aqui tem um baita diferencial que tem muita gente aqui na empresa que
começou como office boy e hoje está trabalhando no desenvolvimento, então basta a pessoa querer ir atrás, assim como vocês fizeram desde o início, que ela vai ter oportunidades de crescer aqui dentro da empresa, que é o que vocês falaram. Vocês vão se a pessoa quer, ela tem vontade, a gente vai arranjar um lugar. Hoje em dia, seguindo essa linha, Mariana, eu acho que está muito mais fácil você correr atrás e alcançar o teu objetivo, né? Então a gente tem pessoas que hoje estão no suporte, que o objetivo é estar no desenvolvimento ou outro setor, né? A gente sabe que tem pessoas e pessoas, mas assim, basta querer. E hoje está muito fácil, né? Existem sites aí, eu gostaria muito, né? Eu fico meio frustrado que eu gostaria de ser desenvolvedor. Não consegui, eu fiz o meu primeiro programa lá, né, Valdir? Deu muito erro. Deu muito erro, aí eu meio que abortei, né? Mas eu acho muito bacana, assim, o desenvolvedor, e eu, quando converso com pessoas de outros segmentos que não tem nada a ver com o nosso, eu falei, olha, o nosso segmento é muito legal porque você faz alguma coisa do nada. Eu não preciso de uma matéria-prima para criar o produto. Você pode entrar na internet, você pode buscar um curso que você quer e você pega a ideia que está na sua cabeça ou que colocaram para você e você cria o produto. Então, é muito legal isso. E eu acho que não daria certo num comércio onde eu dependeria da matéria-prima que vem, que não sei o que aumentou, que faz, e não daria certo. Eu acho que a parte do software é um detalhe muito prazeroso para a gente aqui no nosso segmento, aqui de poder criar do nada. Eu queria só comentar mais um fato curioso sobre uma maneira que a gente sempre pensou, né? Uma vez que nós criamos a empresa, fomos fazendo ela ter o seu crescimento de forma natural, né? Não foi nada como o Matheus colocou, com investimento, não, foi forma gradual e natural, né? Novos clientes, precisamos aumentar a equipe, gera novos clientes, precisamos aumentar a equipe, precisamos subdividir a empresa em setores, departamentos, porque começou eu e você, Sim. certo? E hoje tem vários setores, vários departamentos. Tá? Mas uma coisa que nós temos hoje, a empresa não depende do Valdir e do Luciano. A empresa anda sozinha. Por quê? Porque nós não desenhamos a empresa para ser nossa. Nós somos os criadores, vamos continuar aqui enquanto Deus permitir, né? Mas temos continuidade, não só com o Matheus e a Mariana, mas com as pessoas, como você falou, os nossos pilares, né, que estão aqui dentro. Então, isso eu acho também muito importante. Nós não fazemos as coisas por dinheiro. Não adianta vir com um caminhão de dinheiro e, eu vou pegar isso daqui e vou transformar. Não. Você pode vir com um caminhão de dinheiro e a gente gosta de dinheiro, né, Luciano? Como todo mundo. Mas o que você vai fazer? E isso é muito importante para a gente. Uma das decisões mais acertadas que nós sempre tivemos, vocês, né, principalmente, que vocês aqui tocavam, é manter a empresa independente de qualquer oferta mirabolante que podia aparecer. E a gente vê que no mercado hoje que quem cedeu à tentação do dinheiro não se deu muito bem, né? Então, a gente continua acreditando na nossa capacidade, no nosso potencial. E assim como você falou, como vocês estavam comentando, né, a empresa vai ter continuidade, temos pessoas muito capazes aqui dentro. E a continuidade tem o mesmo pensamento e quer manter da mesma forma toda essa credibilidade perante funcionários, colaboradores, clientes, e a relação entre todos seja a melhor possível. O que você falou é muito importante. A mentalidade, isso que nós dois trouxemos desde o início, ela é contínua, né? Quando alguém vem com um pensamento diferente, não, peraí, vem cá, senta aqui. Deixa eu te explicar como é que nós queremos, como é que nós trabalhamos e quais são as nossas prioridades. É tudo no seu tempo, né? A gente sempre pensou com o pé no chão, um passo de cada vez, né? A gente não ficou olhando a grama do vizinho, a gente sempre olhou a nossa grama. E aí a gente sempre tentou fazer o melhor produto e entregar para o cliente
que tivesse de melhor na nossa mão. Então foi por isso que eu entendo que a gente passou por todos esses anos, a gente tem passado por todos esses anos, inclusive pandemia, né? Foi uma fase muito difícil para muita gente. Creio que muitas pessoas perderam emprego, empresas fecharam, mas graças a Deus a gente continua aí na batalha. A gente não teve nenhum problema de vamos dispensar, vamos fazer isso, né? Nunca tivemos esse sentimento dentro da empresa. E ao longo dos anos vocês acabaram desenvolvendo outras coisas, né? Para a gente estar chegando ao fim. Sim. Mas vocês vislumbraram uma situação, uma empresa que não tem nada a ver com tecnologia, que é a corretora, né? A PRG Corretora de Seguros. Rapidamente, de onde surgiu essa ideia, por quê, como, né? Que vocês vislumbraram isso tudo. Porque hoje a gente também vê que é uma empresa de sucesso, que também faz parte do grupo. Então, tinha uma vez um encontro na minha casa e aí eu tinha uma pessoa que estava lá conosco, né? E aí a pessoa já estava há muito tempo no mercado de seguros. E aí a pessoa começou a falar, poxa, você cuida de condomínio, isso, aquilo, e daqui a pouco surgiu aquele sentimento, falou, opa, vamos dar as mãos aí e tentar fazer algo diferente, algo que a gente não tinha pensado, nunca tinha pensado que a PRG fosse formar uma corretora, criar uma corretora aqui, né? Enfim, e aí a gente começou a olhar para este segmento de condomínio, que a gente respeita todos os corretores, todos os profissionais do mercado, mas assim, o fato de quando você se torna uma corretora especializada é como se fosse um médico. Eu não vou em clínico geral toda hora, se eu puder, tiver condições, eu vou naquele cara que vai cuidar do meu joelho, que vai cuidar do meu ombro amanhã, né? Então, é difícil você falar assim, não, você não vai num clínico geral. Então, o que acontece? A gente começou a olhar para este segmento e a gente percebeu que tinha uma carência, porque tinha muita gente, mas pouquíssimas pessoas especializadas no segmento de condomínio. E aí o condomínio está do nosso lado, está aqui dentro, né? Está no nosso sangue. Então, a gente começou a também fazer uma consulta, né? E o legal da corretora é que a gente não entrou no mercado de uma forma agressiva, querendo tirar condomínio de ninguém. A gente entrou como uma empresa de consultoria. A gente começou fazendo uma consultoria e as pessoas foram percebendo que a gente tinha algo a mais, que a gente poderia entregar algo a mais. E aí isso foi dando um retorno para a gente. Hoje a gente tem aí, o Matheus sabe melhor do que eu. Segundo que o Danilo me passou, mais de 3 mil condomínios que fazem seguro com a gente. Então, quem faz 3 mil condomínios é sinal que já adquiriu uma certa experiência, né? Então, é muito bacana e a gente faz condomínios, seguro condominial, não só seguro condominial, outros tipos de seguro. Nós podemos fazer qualquer tipo de seguro, mas a gente atende também clientes de outros estados. Qualquer lugar a gente pode fazer seguro. Sim, a gente tem cliente de seguro até no Tocantins. Então, eu sei que a gente está chegando no fim, mas é bom também deixar aí registrado que, além do software de gestão de condomínio, né, que é o nosso carro-chefe, né, além do corretora de seguros, nós temos o birô de impressão, que também nasceu da necessidade de clientes, que nós fazemos hoje mensalmente centenas de milhares de impressões para o Brasil inteiro também. Nós temos um software também que é campeão de folha de pagamento, interligado com todos os nossos condomínios, aqueles que têm a necessidade, né? Temos um sistema de locação de imóveis, né? Porque muitas administradoras também têm, contabilidades. A gente sempre fala do foco muito do administrador, mas o nosso cliente hoje é um administrador, é uma imobiliária, é uma contabilidade, é um escritório de advocacia. Temos um ERP completo para construtoras, a gente atende dezenas de construtoras, com aplicativo inovador no mercado para acompanhamento da obra, do avanço financeiro, dos pagamentos, né? E até na parte portuária agora, né? Então, assim, a gente
vai buscando, né, cada vez mais a gente se especializar, procurar outros mercados para ir aumentando o leque, mas nunca perdendo a essência do condomínio. E aí eu queria fazer uma última pergunta, 2 perguntas na verdade para vocês dois, quero ouvir a opinião de vocês. Com tudo isso que vocês contaram agora pra gente, né, como que vocês esperam que o grupo WO seja lembrado daqui para as próximas quantas mil gerações? E também, se vocês pudessem dar um conselho para quem está começando, qual seria? Seja na tecnologia ou em qualquer área. Olha, o que eu espero? Eu espero continuidade, crescimento, respeito aos clientes e aos colaboradores. Eu acho que isso para mim é fundamental e é isso que eu espero. Eu não espero milhões ou vamos dominar o Brasil. Não espero isso. Eu quero uma coisa gradual, com cadência, com respeito. A gente falou bastante aqui que a nossa história ela vem acompanhada de um processo assim meio que na raça, né? No dia a dia, na conquista, né? Isso não quer dizer que a gente esteja fechando as portas aos investidores. Então, se alguém estiver assistindo e tiver o investidor, a gente vai conversar. Sendo bom para ambas as partes, a gente vai se abraçar e vamos seguir junto. Mas caso não apareça, enquanto não aparece, a gente continua nesse formato que a gente herdou desde 1993. Isso aí merece até um brinde, Luciano. Aí, ó. Qual conselho vocês diriam para quem está começando a empreender, quer começar o seu próprio negócio? Vou pegar uma experiência também lá atrás, tá? Eu vou lembrar porque foi engraçado. Nós estávamos começando a nossa empresa, tínhamos lá 5 anos de vida, e um amigo montou uma empresa também de manutenção de computadores. E naquela época estava se lançando os celulares. Acho que a gente não tinha celular. Esse amigo que montou a empresa, eu fui na empresa dele, ele tinha já 3 sócios, 3 cadeiras de diretor, desse tamanho aqui, e tinha 3 celulares. Eu falei, cara, como é que você consegue com 3 celulares? Ou seja, a pessoa, eu acho que ela adiantou o processo, pulou etapas, vamos dizer assim. E o que eu quero dizer com isso? A empresa não durou talvez mais que 5 anos. Então, a gente tem que ter foco, perseverar, acreditar na tua ideia, no teu projeto, né? E ouvir muito o cliente. Não impor ao cliente, ouvir o que ele necessita. Eu complementaria que assim, se você acredita na sua ideia, seja ela qual for, não desista. Muitas pessoas vão tentar fazer com que você desista. Essa aqui é a verdade, né? Muitos nãos nós recebemos. Muitas pessoas disseram, nossa, vocês vão deixar de ser empregado? Né? Isso não vai dar certo. Quantas vezes nós escutamos isso? Por isso eu digo, não desista. Se você acredita no que você está fazendo, continue. E outra, não pense que você vai abrir um negócio e amanhã você vai ganhar dinheiro. É isso aí. Não se iluda. Né? Talvez demore um pouquinho. Vai depender de você e dos clientes também. Né? Se você conquistar os clientes, lógico, você vai ter dinheiro rápido. E hoje em dia relacionamento é tudo também, sim, né? sim, não tem como você abrir um negócio sem ter relacionamento. Bom, muito obrigada para ouvir a história de vocês, foi incrível conhecer um pouco mais, né? Obrigada por estarem aqui com a gente, obrigada Matheus também e até o próximo podcast.